A chuva fina caía sobre o asfalto quente daquela tarde de março, criando uma névoa que subia do chão e embaçava levemente o para-brisa do carro velho de Carolina. Aos 32 anos, ela dirigia aquele mesmo veículo há quase uma década. Um sedã azul desbotado que herdara do pai quando ele faleceu, deixando apenas dívidas e aquele automóvel como lembrança de tempos melhores. Carolina ajustou o retrovisor e viu pelo reflexo o rosto cansado de uma mulher que havia aprendido cedo demais o peso das responsabilidades, os olhos castanhos marcados por noites mal dormidas e preocupações constantes com as contas que se acumulavam sobre a mesa da cozinha. No banco de trás, amarrado com cuidado extra por causa da chuva, estava o material escolar que acabara de comprar para Lucas, seu filho de 9 anos. Um menino esperto e questionador, que herdara do pai apenas o nome no registro de nascimento e nada mais. A estrada que ligava a pequena cidade de Santa Helena ao distrito onde moravam com sua mãe, Dona Teresa, serpenteava entre morros cobertos de vegetação densa, uma paisagem que Carolina conhecia de cor depois de tantos anos fazendo o mesmo trajeto. Trabalhava como auxiliar administrativa em um escritório de contabilidade no centro da cidade, um emprego que mal pagava o suficiente para as despesas básicas, mas que ela mantinha com unhas e dentes porque sabia que sem ele não teria como sustentar Lucas e ajudar sua mãe com os medicamentos para a pressão alta. Dona Teresa, aos 64 anos, cuidava do neto enquanto Carolina trabalhava, uma parceria silenciosa entre mãe e filha que se fortalecera desde que o pai de Lucas desaparecera ao saber da gravidez, deixando Carolina aos 23 anos para enfrentar sozinha a maternidade. Foi quando a chuva começou a engrossar que Carolina avistou uma figura caminhando pela beira da estrada. Um homem que parecia lutar contra o vento e a água que agora caíam com mais intensidade. Ele vestia roupas simples, uma camisa xadrez encharcada grudada ao corpo e uma calça jeans surrada, carregando nas costas uma mochila que parecia pesada demais para a caminhada sob aquele temporal. Carolina diminuiu a velocidade instintivamente. Seu coração maternal, que se estendia além dos cuidados com Lucas, fazendo-a considerar parar, mesmo sabendo dos perigos de oferecer carona a estranhos naquela estrada isolada. O homem continuava andando, cabeça baixa contra a chuva, os passos determinados, mas claramente cansados. E algo naquela cena tocou Carolina de uma forma que ela não conseguia explicar. Ela passou por ele alguns metros e então pisou no freio, o carro derrapando levemente no asfalto molhado antes de parar no acostamento. Pelo retrovisor, viu o homem levantar a cabeça, surpreso com a parada repentina do veículo. Carolina respirou fundo, sua mão hesitando sobre o botão que destravaria as portas. A voz de sua mãe ecoando em sua mente sobre os perigos do mundo e a necessidade de ser cautelosa. Mas havia algo naquele momento. Talvez a forma como a chuva castigava impiedosamente aquele caminhante solitário, ou talvez apenas o impulso de fazer o bem que sempre a guiara, que a fez baixar o vidro do passageiro e acenar para o homem se aproximar. Ele correu os poucos metros que o separavam, a água escorrendo pelo rosto bronzeado pelo sol. E Carolina pôde ver melhor suas feições quando ele se inclinou para falar através da janela entreaberta. Era um homem de aproximadamente 35 anos, o rosto marcado por rugas de expressão que sugeriam alguém acostumado a sorrir, mesmo que naquele momento seus olhos verdes transmitissem apenas gratidão e um cansaço profundo. "Senhora, muito obrigado por parar", ele disse, a voz rouca provavelmente pelo esforço da caminhada. "Eu entendo se não quiser dar carona, sei que é perigoso, mas se pudesse me levar até o próximo posto de gasolina, eu ficaria eternamente grato." Carolina estudou-o por alguns segundos, seu instinto maternal e sua experiência de vida criando uma rápida análise daquele estranho, e algo em seus olhos,
uma honestidade crua e despretensiosa, a fez tomar a decisão. Entre logo antes que pegue uma pneumonia, ela disse, destravando a porta, e o homem não precisou de segundo convite. Ele entrou no carro trazendo consigo o cheiro de chuva e terra molhada, colocando cuidadosamente a mochila encharcada no chão entre as pernas para não molhar o banco mais do que o necessário. "Me chamo Rafael", ele disse enquanto Carolina voltava à estrada. "E a senhora acabou de salvar meu dia, talvez minha semana inteira." Carolina sorriu levemente, os olhos atentos à pista escorregadia, enquanto respondia que se chamava Carolina e que não era nada demais, apenas o que qualquer pessoa decente faria. Rafael passou a mão pelo cabelo molhado, jogando-o para trás. E Carolina notou calos nas mãos dele, marcas de trabalho duro que combinavam com as roupas simples e o jeito humilde. "Trabalho em construção", Rafael explicou como se tivesse lido os pensamentos dela. "Estava voltando de um serviço em Santa Helena quando minha moto quebrou há uns 5 quilômetros atrás. Tentei empurrar um pouco, mas com essa chuva..." Ele deixou a frase no ar e Carolina entendeu perfeitamente a situação. Quantas vezes ela mesma não havia ficado na mão com aquele carro velho, rezando para que alguém parasse para ajudar. A diferença era que ela sempre tinha o celular para ligar para sua mãe ou para algum conhecido, luxos que aparentemente Rafael não possuía naquele momento. "Você mora longe?" ela perguntou, genuinamente interessada agora que o nervosismo inicial havia passado, e ela percebia que Rafael era apenas um trabalhador honesto pegando chuva numa sexta-feira qualquer. "Moro numa república perto do distrito industrial", ele respondeu. "Divido casa com outros 3 rapazes que trabalham comigo. É apertado, mas é o que dá para pagar com o salário de pedreiro." Carolina conhecia bem aquela realidade. A matemática cruel dos aluguéis que consumiam a maior parte dos salários, deixando pouco para o resto. Ela mesma só conseguia se manter porque morava com a mãe, dividindo as despesas e os cuidados com Lucas. "Tenho um filho de 9 anos, ela compartilhou sem saber exatamente por quê. Talvez porque Rafael tinha um jeito fácil de conversar que a fazia baixar as guardas usuais. "Ele está me esperando em casa, deve estar ansioso para ver o material escolar novo que comprei." Rafael sorriu e foi um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado, de uma forma que Carolina achou curiosamente reconfortante. 9 anos é uma idade ótima, ele disse. "Eu me lembro quando tinha essa idade, achava que o mundo era um lugar mágico, cheio de possibilidades. Seu filho tem sorte de ter uma mãe que se preocupa com os estudos dele." Carolina sentiu um nó na garganta com o comentário sincero, pensando em todas as vezes que teve que dizer não para Lucas. Todos os brinquedos que não pôde comprar, todos os passeios que não pôde proporcionar. "Faço o que posso", ela respondeu baixinho. "Nem sempre é suficiente, mas faço o que posso." A chuva começava a diminuir quando eles se aproximaram do posto de gasolina, as nuvens escuras se abrindo em alguns pontos para deixar passar raios tímidos de sol que criavam arco-íris fragmentados no céu. Rafael pegou a mochila, preparando-se para descer, mas antes se virou para Carolina com uma expressão séria. "Olha, eu sei que você não me conhece e não tem motivo nenhum para confiar em mim", ele começou. "Mas eu gostaria muito de retribuir sua gentileza de alguma forma. Eu trabalho com construção, reformas, qualquer coisa que precise de conserto em casa. Se um dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, aqui está meu número." Ele tirou do bolso um pedaço de papel amassado e uma caneta, escrevendo rapidamente o número de um celular antigo. Carolina pegou o papel mais por educação do que por acreditar que um dia ligaria, mas algo na sinceridade de Rafael a tocou. "Obrigada, Rafael", ela disse. "Foi um prazer conhecê-lo. Espero que consiga resolver o problema da moto." Ele acenou com a cabeça, abriu a porta e, antes de sair completamente, virou-se mais uma vez. "Carolina", ele disse seu nome como se estivesse memorizando.
Pessoas como você fazem a diferença no mundo. Seu filho tem muita sorte. E com isso, ele saiu, fechando a porta gentilmente e acenando enquanto ela voltava à estrada, deixando-o no posto onde certamente encontraria uma forma de continuar seu caminho. Carolina chegou em casa ainda pensando no encontro inusitado, o papel com o número de Rafael jogado displicentemente no porta-luvas, junto com documentos do carro e notas fiscais antigas. Lucas correu para recebê-la assim que ouviu o barulho do motor, seus olhos brilhando de expectativa ao ver a sacola com o material escolar. "Mãe, você comprou o estojo do Homem-Aranha que eu pedi?" Ele perguntou ansioso, e Carolina bagunçou seus cabelos castanhos, enquanto confirmava que sim, havia conseguido encontrar o último estojo do super-herói favorito do filho. Dona Teresa apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental florido, o rosto marcado pelos anos, mas ainda mantendo a beleza serena que Carolina esperava um dia herdar. "Demorou hoje, filha?" Dona Teresa observou com aquele tom que misturava preocupação e carinho. "A chuva estava forte, fiquei preocupada." Carolina explicou sobre o trânsito na saída da cidade e mencionou casualmente ter dado carona para alguém, informação que fez sua mãe franzir o senho em desaprovação automática. "Carolina, quantas vezes já falei sobre os perigos de pegar estranhos na estrada?" A repreensão veio suave, mas firme, do jeito que só as mães sabem fazer. Carolina defendeu-se dizendo que era apenas um trabalhador voltando para casa, molhado pela chuva, e que não havia perigo algum, mas guardou para si a estranha sensação de que aquele encontro tinha sido mais significativo do que aparentava. Os dias seguintes transcorreram na rotina habitual que estruturava a vida daquela pequena família. Carolina acordava às 5:30 da manhã, preparava o café, deixando tudo pronto para Lucas e Dona Teresa, e saía para enfrentar mais um dia no escritório onde trabalhava há 7 anos. O salário mal havia aumentado nesse período, mas a estabilidade era algo que ela não podia se dar ao luxo de desprezar. Lucas ia para a escola municipal do bairro, onde se destacava em matemática e português, motivo de orgulho constante para Carolina, que via no filho a possibilidade de um futuro diferente do seu. Dona Teresa cuidava da casa e do neto no contraturno escolar, uma rotina que funcionava como um relógio suíço desregulado, mas ainda assim funcional. Foi numa quinta-feira, 2 semanas depois do encontro na estrada, que o destino decidiu entrelaçar novamente os caminhos de Carolina e Rafael. Ela estava saindo do trabalho mais tarde que o habitual, tendo ficado para terminar um relatório urgente que seu chefe havia jogado em sua mesa no final do expediente, quando o carro simplesmente morreu no meio da avenida principal. O motor tossiu algumas vezes antes de silenciar completamente, deixando Carolina à deriva no trânsito do início da noite. Ela conseguiu empurrar o veículo para o acostamento com a ajuda de alguns pedestres solidários, mas agora estava ali, parada, sem saber o que fazer. O mecânico de confiança já havia fechado. O dinheiro para um guincho era algo que ela definitivamente não tinha. E chamar um táxi significaria deixar o carro abandonado na rua. Foi então que ela se lembrou do papel amassado no porta-luvas. Com dedos hesitantes, procurou entre os documentos até encontrar o número rabiscado por Rafael naquele dia chuvoso. Seria muita cara de pau ligar para ele? Será que ele realmente quis dizer aquilo sobre retribuir o favor? Carolina mordeu o lábio inferior, um hábito nervoso desde a adolescência, e decidiu que o orgulho era um luxo que mães solteiras não podiam se dar. Discou o número em seu celular antigo, o coração batendo mais rápido a cada toque de chamada. Quando Rafael atendeu, sua voz soou surpresa, mas genuinamente feliz, ao reconhecer quem estava do outro lado da linha. "Carolina, é você mesmo? Que surpresa boa!" ele exclamou, e ela podia ouvir ruídos de construção ao fundo, provavelmente ainda estava no trabalho.
Carolina explicou a situação, pedindo desculpas por incomodar e dizendo que entendia perfeitamente se ele não pudesse ajudar. Mas Rafael a interrompeu antes que ela pudesse continuar com as desculpas. "Me diz onde você está que eu chego aí em 20 minutos", ele disse com uma firmeza gentil. "E não se preocupe, vamos resolver isso." Carolina deu o endereço, ainda sem acreditar que ele realmente viria. Mas exatamente 19 minutos depois, viu uma picape velha, mas bem cuidada, estacionar atrás de seu carro. Rafael desceu do veículo, vestindo ainda as roupas de trabalho, a camisa suja de cimento e tinta, mas com o mesmo sorriso acolhedor que ela lembrava. "Vamos ver o que esse rapaz tem", ele disse, se referindo ao carro enquanto abria o capô, e Carolina observou fascinada enquanto ele mexia com familiaridade nas entranhas do motor. "Você entende de mecânica também?" ela perguntou impressionada, e Rafael riu enquanto checava os cabos da bateria. "Quando se trabalha em construção e não tem dinheiro para mecânico, a gente aprende um pouco de tudo", ele explicou. "Eletricidade, encanamento, mecânica básica. É questão de sobrevivência." Enquanto Rafael trabalhava, eles conversaram sobre amenidades e Carolina descobriu que ele tinha vindo do interior há 5 anos, deixando para trás uma família de agricultores para tentar a sorte na cidade. "Meus pais queriam que eu ficasse e tocasse a pequena propriedade com eles", ele contou, enquanto limpava as mãos sujas de graxa em um pano. "Mas eu sabia que aquela vida não era para mim. Queria construir coisas, criar algo com as próprias mãos que não fosse apenas plantar e colher." Carolina entendia perfeitamente aquele sentimento, a necessidade de buscar algo além do que o destino parecia ter reservado, mesmo que o caminho fosse difícil e solitário. Pessoal, se vocês estão gostando dessa história de encontros inesperados e como a vida às vezes nos surpreende quando menos esperamos, deixa aqui nos comentários qual foi o momento mais inesperado da vida de vocês que acabou mudando tudo. Pode ser um encontro casual, uma ajuda que veio de onde vocês menos esperavam, qualquer situação que provou que o universo tem seus próprios planos. Vamos criar uma corrente de histórias inspiradoras aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal para não perder a continuação dessa história, que ainda tem muitas surpresas pela frente. Depois de quase 1 hora mexendo no motor, Rafael conseguiu fazer o carro funcionar novamente. "Era o alternador", ele explicou. "Fiz um reparo temporário, mas você vai precisar trocar a peça em breve. Conheço um cara que trabalha com peças usadas. Posso conseguir um preço bom se quiser." Carolina agradeceu emocionada, perguntando quanto devia pelo serviço, mas Rafael recusou qualquer pagamento. "Você me ajudou quando eu precisava", ele disse simplesmente. "Agora foi minha vez de retribuir. É assim que o mundo deveria funcionar, não acha?" Havia algo na forma como ele disse isso, uma sinceridade desprovida de segundas intenções, que tocou Carolina profundamente. Antes de se despedirem, Rafael perguntou sobre Lucas, lembrando-se do filho que ela havia mencionado no primeiro encontro. Carolina ficou surpresa que ele tivesse guardado esse detalhe e contou orgulhosa sobre as notas boas do filho na escola. "Ele é muito inteligente", ela disse. "Às vezes me preocupo de não estar dando oportunidades suficientes para ele desenvolver todo o seu potencial." Rafael a olhou com seriedade, seus olhos verdes transmitindo uma compreensão que ia além das palavras. "Pelo que vejo, você está dando a ele algo muito mais valioso que oportunidades materiais", ele disse. "Está dando exemplo de força, determinação e bondade. Isso vale mais que qualquer escola cara." Carolina voltou para casa naquela noite com o coração estranhamente leve. O carro funcionando precariamente, mas funcionando, e a sensação de que havia encontrado um amigo improvável em Rafael. Contou para a mãe sobre o ocorrido enquanto jantavam, e Dona Teresa, sempre desconfiada com estranhos, surpreendeu-a ao comentar: "Parece um bom homem esse Rafael.
É raro hoje em dia encontrar pessoas dispostas a ajudar sem esperar nada em troca. Lucas, que ouvia a conversa enquanto fazia a lição de casa, perguntou se poderia conhecer o homem que havia consertado o carro da mãe. E Carolina prometeu que talvez um dia, sem saber que esse dia chegaria mais cedo do que imaginava. Naquela noite, antes de dormir, Carolina se pegou pensando em Rafael e na facilidade com que ele havia entrado em suas vidas. Havia algo reconfortante em saber que existiam pessoas boas no mundo, pessoas dispostas a estender a mão sem calcular o que receberiam em troca. Ela adormeceu com essa reflexão, sem imaginar que aquele era apenas o começo de uma história que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Uma história que provaria que os melhores presentes da vida muitas vezes vêm disfarçados de pessoas comuns em dias ordinários. O sábado amanheceu ensolarado e Carolina decidiu levar Lucas ao Parque Municipal. Um programa simples, mas que o menino adorava. Enquanto observava o filho brincar no playground, seu celular tocou, mostrando um número que ela agora reconhecia. Rafael ligava para saber se o carro havia aguentado o resto da semana e para avisar que havia conseguido localizar um alternador usado em bom estado por um preço acessível. "Posso instalar no domingo, se você quiser", ele ofereceu. "Não cobro mão de obra, você paga só a peça." Carolina hesitou, não querendo abusar da bondade dele, mas a perspectiva de resolver o problema do carro por um valor que cabia em seu orçamento apertado era tentadora demais para recusar. Foi assim que no domingo seguinte, Rafael apareceu na porta da casa de Carolina, carregando uma caixa de ferramentas surrada e o alternador prometido. Lucas, que estava espiando pela janela desde cedo, correu para a porta antes mesmo que a mãe pudesse atender. "Você é o homem que consertou o carro da minha mãe?" O menino perguntou com aquela franqueza típica das crianças, e Rafael se abaixou para ficar na altura dele, estendendo a mão para um cumprimento formal que fez Lucas rir. "Sou sim, parceiro. Você deve ser o Lucas, o gênio da matemática que sua mãe tanto fala." O rosto do menino se iluminou com o reconhecimento. E em questão de minutos, ele já estava bombardeando Rafael com perguntas sobre carros, ferramentas e tudo mais que sua mente curiosa conseguia formular. Dona Teresa observava a interação da porta da cozinha, seus olhos experientes avaliando aquele homem que havia surgido do nada na vida de sua filha. Ela notou a paciência com que Rafael respondia a cada pergunta de Lucas, a forma respeitosa como se dirigia a Carolina e, principalmente, o fato de que ele havia chegado exatamente no horário combinado, trazendo até mesmo um comprovante da loja de peças para mostrar o valor exato do alternador. "Aceita um café, seu Rafael?" ela ofereceu, e ele aceitou agradecido, elogiando o aroma que vinha da cozinha onde ela havia preparado um bolo simples de fubá. Enquanto Rafael trabalhava no carro, Lucas ficou ao seu lado, passando ferramentas e fazendo 1000 perguntas sobre o funcionamento do motor. Carolina observava da varanda, o coração apertado de emoção ao ver o filho tão empolgado com aquela presença masculina positiva, algo que sempre faltara em suas vidas. Rafael tinha um jeito natural com a criança, explicando pacientemente cada procedimento, deixando Lucas segurar ferramentas mais leves e até mesmo apertar alguns parafusos sob sua supervisão cuidadosa. "Você tem jeito com crianças", Carolina comentou quando foi levar um copo de água gelada para eles, e Rafael sorriu enquanto secava o suor da testa. "Tenho 3 sobrinhos lá no interior", ele explicou. "Sempre fui o tio favorito porque deixava eles me ajudarem nas construções de brinquedo que eu fazia. Sinto falta deles, para falar a verdade." Havia uma melancolia em sua voz que Carolina reconheceu, a saudade de família que mora longe, algo que ela felizmente não conhecia por ter a mãe sempre por perto.
Lucas aproveitou a pausa para mostrar a Rafael seu caderno de desenhos, páginas e páginas de carros, aviões e robôs desenhados com o capricho típico de uma criança criativa. Rafael examinou cada desenho com atenção genuína, fazendo comentários específicos que mostravam que realmente estava prestando atenção, não apenas fingindo interesse como muitos adultos faziam. O trabalho no carro levou a manhã toda, e quando Rafael finalmente ligou o motor e ele ronronou suavemente, sem os ruídos preocupantes de antes, Lucas comemorou como se fosse gol da seleção brasileira. Dona Teresa, que havia preparado o almoço enquanto eles trabalhavam, insistiu que Rafael ficasse para comer, ignorando seus protestos educados. "Não se discute com minha mãe quando ela decide alguma coisa", Carolina disse rindo. "É mais fácil aceitar logo." Foi assim que Rafael se viu sentado à mesa modesta daquela família, compartilhando um almoço de domingo que tinha arroz, feijão, frango assado e salada, comida simples mas preparada com o capricho de quem sabe transformar ingredientes básicos em refeição especial. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente e Carolina descobriu mais sobre a vida de Rafael. Ele morava na cidade há 5 anos, mas ainda mantinha fortes laços com a família no interior, enviando dinheiro todo mês para ajudar os pais idosos. Trabalhava em construção civil havia mais de 10 anos, começando como servente e progredindo até se tornar pedreiro qualificado, com planos de um dia ter sua própria pequena empreiteira. "É um sonho distante", ele admitiu, "mas acredito que com trabalho duro e honestidade, um dia chego lá." Lucas ouvia tudo com atenção, fascinado por aquele homem que falava de sonhos e trabalho duro com a mesma naturalidade. Depois do almoço, enquanto Carolina lavava a louça recusando a ajuda de Rafael, ele e Lucas se sentaram na varanda e o menino mostrou seus brinquedos favoritos. Dona Teresa se aproximou de Carolina na cozinha, falando baixo para que não fossem ouvidos. "Esse moço é diferente", ela observou. "Tem uma bondade genuína no olhar. Não é daqueles que fazem as coisas esperando algo em troca." Carolina concordou, mas havia um medo não expressado em seu coração. O trauma de já ter confiado uma vez e ter sido abandonada grávida e sozinha. "É só um amigo, mãe", ela disse mais para si mesma do que para Dona Teresa. "Alguém que apareceu para ajudar quando precisávamos." Quando Rafael se preparou para ir embora no final da tarde, Lucas estava visivelmente triste. "Você vai voltar?" o menino perguntou, e Rafael olhou para Carolina antes de responder, pedindo permissão silenciosa. Ela acenou levemente com a cabeça e ele se agachou na frente de Lucas. "Se sua mãe deixar, posso voltar outro dia para a gente montar aquele carrinho de madeira que você desenhou. Que tal?" Os olhos do menino brilharam de expectativa e ele correu para abraçar a mãe, implorando para que ela deixasse. Carolina concordou, emocionada com a alegria do filho, mas ainda cautelosa com seus próprios sentimentos. Rafael se despediu, agradecendo o almoço e a hospitalidade. E antes de entrar em sua picape, virou-se para Carolina, que o havia acompanhado até o portão. "Obrigado por hoje", ele disse com sinceridade. "Fazia tempo que eu não me sentia tão em casa." Havia algo na forma como ele disse isso que tocou Carolina profundamente. A solidão implícita de alguém que vivia longe da família, dividindo espaço com estranhos, trabalhando duro em uma cidade que podia ser cruel com os sonhos dos mais humildes. "Nós que agradecemos", ela respondeu. "Lucas não falava de outra coisa a semana toda. Estava ansioso para conhecer você." Depois que Rafael partiu, a casa pareceu estranhamente vazia, mesmo com 3 pessoas nela. Lucas não parava de falar sobre o carrinho que iam construir, fazendo planos e mais desenhos para mostrar na próxima visita. Dona Teresa comentou casualmente que fazia anos que não via o neto tão animado, uma observação que não passou despercebida por Carolina. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir,
Ela ficou na varanda olhando as estrelas e se permitindo, pela primeira vez em muito tempo, pensar na possibilidade de não estar sozinha para sempre. Era um pensamento assustador e reconfortante ao mesmo tempo, como muitas das melhores coisas da vida costumam ser. As visitas de Rafael se tornaram mais frequentes nas semanas seguintes, sempre com um pretexto válido que não soasse invasivo ou presunçoso. Ora, ele aparecia com sobras de madeira do trabalho para o projeto do carrinho com Lucas. Ora, trazia algumas frutas que havia ganhado de um cliente, sempre mantendo aquele equilíbrio delicado entre presença e respeito pelo espaço daquela família. Lucas havia se apegado completamente a ele, esperando ansioso pelos finais de semana, quando Rafael aparecia com suas ferramentas e histórias da semana de trabalho. O carrinho de madeira havia se transformado em um projeto elaborado, com direito a volante que girava de verdade e rodas que Rafael havia conseguido de um carrinho de supermercado abandonado. Carolina observava essa aproximação com sentimentos conflitantes que lutavam dentro de seu peito como marés opostas. Por um lado, a alegria de ver Lucas tendo uma figura masculina positiva em sua vida era inegável. O menino estava mais confiante, mais falante. Seus desenhos agora incluíam projetos de construção que Rafael pacientemente explicava serem possíveis de realizar. Por outro lado, o medo de se permitir sonhar novamente a assombrava nas madrugadas insones, quando relembrava a dor do abandono e as promessas quebradas do homem que deveria ter sido o pai de Lucas. Ela se pegava observando Rafael quando ele não percebia, notando a forma cuidadosa como ele tratava as ferramentas, o respeito com que se dirigia a Dona Teresa, a paciência infinita com as perguntas intermináveis de Lucas. Foi numa tarde de domingo particularmente quente que as coisas tomaram um rumo inesperado. Rafael havia chegado mais cedo para terminar o carrinho, e Lucas estava em êxtase com a perspectiva de finalmente poder brincar com o projeto em que haviam trabalhado por semanas. Dona Teresa havia preparado uma limonada gelada e se sentado na varanda para observar o trabalho, seus olhos experientes notando detalhes que Carolina fingia não ver, como a forma que Rafael procurava sua filha com o olhar quando achava que ninguém estava prestando atenção, ou como Carolina corava levemente quando suas mãos se tocavam acidentalmente ao passar alguma ferramenta. "Pronto, campeão!" Rafael anunciou finalmente, dando o último retoque de tinta no carrinho vermelho que agora brilhava sob o sol. Lucas pulou de alegria e imediatamente quis testar, mas Rafael o segurou gentilmente. "Primeiro, algumas regras de segurança", ele disse sério, e procedeu a explicar sobre a importância de usar o carrinho apenas em lugares seguros, sempre com supervisão de um adulto, nunca em ladeiras muito íngremes. Lucas ouvia atentamente, concordando com cada instrução, seus olhos brilhando de admiração por aquele homem que havia transformado pedaços de madeira em seu novo brinquedo favorito. Enquanto Lucas brincava sob a supervisão atenta de Dona Teresa, Rafael e Carolina ficaram sentados nos degraus da varanda, um silêncio confortável entre eles que falava mais que muitas palavras poderiam expressar. "Você fez o Lucas muito feliz", Carolina disse finalmente, sua voz carregada de uma gratidão que ia além do carrinho de madeira. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela havia notado que ele fazia quando estava pensativo ou levemente constrangido. "Ele me faz lembrar por que trabalho tão duro", Rafael respondeu. "Crianças como o Lucas merecem todas as oportunidades do mundo. Ele é especial, Carolina, tem uma luz própria." A conversa foi interrompida por um grito de dor de Lucas, que havia caído do carrinho ao tentar uma manobra mais ousada. Carolina correu até ele, o instinto maternal em alerta máximo, mas era apenas um joelho ralado, nada que um band-aid e um beijo de mãe não pudessem resolver.
Rafael observou a cena com um carinho evidente no olhar. E quando Carolina voltou depois de cuidar do machucado, ele estava pensativo. Você é uma mãe incrível, ele disse simplesmente. O Lucas tem muita sorte. Carolina sentiu as lágrimas pinicarem em seus olhos, emocionada com o reconhecimento sincero de algo que ela fazia todos os dias, sem esperar elogios ou reconhecimento. Nem sempre me sinto uma boa mãe, ela confessou, surpreendendo a si mesma com a vulnerabilidade. Às vezes olho para outras crianças, com seus tênis de marca e mochilas caras, indo para escolas particulares, tendo oportunidades que eu não posso dar ao Lucas, e me sinto uma fracassada. Rafael se virou para encará-la, seus olhos verdes sérios e intensos. Carolina, posso te contar uma coisa? Eu estudei em escola pública, usei roupa doada a vida toda, nunca tive um tênis de marca. Mas minha mãe me deu algo que dinheiro nenhum compra. Amor incondicional, valores sólidos e a certeza de que eu era amado. É isso que você dá ao Lucas todos os dias, e é por isso que ele vai se tornar um homem do bem. As palavras de Rafael tocaram um lugar profundo no coração de Carolina, um lugar que ela mantinha trancado há anos. Sem pensar, ela alcançou a mão dele, um toque breve, mas carregado de significado. Obrigada, ela sussurrou. Você não sabe o quanto precisava ouvir isso. Rafael entrelaçou seus dedos nos dela por um momento antes de soltar, ambos conscientes de que algo havia mudado naquele instante. Uma barreira invisível havia sido cruzada. Dona Teresa, que observava tudo da janela da cozinha, sorriu discretamente e voltou a seus afazeres, reconhecendo os sinais de algo que sua filha ainda lutava para aceitar. O resto da tarde passou em uma névoa de normalidade forçada, todos conscientes da mudança sutil na atmosfera, mas ninguém querendo ser o primeiro a reconhecê-la em voz alta. Rafael ajudou a preparar o jantar, descascando batatas, enquanto contava histórias engraçadas da obra, fazendo Lucas rir com imitações de seus colegas de trabalho. Carolina o observava interagir com sua família como se sempre tivesse pertencido ali, e o pensamento a assustou e aqueceu em igual medida. Quando chegou a hora dele ir embora, Lucas o abraçou demoradamente, fazendo-o prometer que voltaria no próximo fim de semana. Rafael, Carolina o chamou quando ele já estava no portão, e ele se virou expectante. Ela queria dizer tantas coisas, expressar a gratidão pela presença dele em suas vidas, pelo exemplo que estava sendo para Lucas, pela forma como fazia ela se sentir menos sozinha no mundo. Mas as palavras fugiram e tudo que ela conseguiu dizer foi: dirija com cuidado. Ele sorriu, como se entendesse tudo que ela não havia dito, acenou com a cabeça e partiu, deixando Carolina parada no portão, se perguntando quando exatamente aquele homem simples havia se tornado tão importante em suas vidas. Naquela noite, depois que Lucas dormiu abraçado com um carrinho de brinquedo em miniatura que Rafael havia feito de surpresa, Carolina encontrou sua mãe na cozinha, tomando chá de camomila. "Senta aqui, filha", Dona Teresa disse, e Carolina obedeceu, conhecendo aquele tom que precedia conselhos maternos. "Eu sei que você tem medo", a mãe começou sem rodeios. "Sei que o pai do Lucas te machucou de uma forma que deixou cicatrizes. Mas nem todos os homens são iguais, Carolina. Esse Rafael, ele olha para você como seu pai olhava para mim, com respeito e carinho verdadeiro." Carolina sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora. Toda a tensão e medo dos últimos meses transbordando em soluços silenciosos. Dona Teresa a abraçou como fazia quando ela era criança, murmurando palavras de conforto enquanto acariciava seus cabelos. "Eu tenho tanto medo, mãe", Carolina confessou entre lágrimas. "Medo de me machucar de novo, medo de Lucas se apegar e depois perder mais uma figura paterna, medo de estar imaginando coisas que não existem." Dona Teresa segurou o rosto da filha entre as mãos, olhando-a nos olhos com toda a sabedoria de seus anos. "O medo faz parte, filha.
Mas não deixe ele roubar suas chances de ser feliz. O Lucas merece uma família completa e você merece alguém que a ame do jeito que você é. As semanas se transformaram em meses e a presença de Rafael na vida daquela pequena família se consolidou de forma tão natural que era difícil lembrar como era antes dele aparecer. O outono chegou pintando as folhas de dourado e vermelho, e com ele vieram mudanças sutis, mas significativas na rotina da casa. Rafael agora tinha sua própria caneca na cozinha, aquela azul com uma rachadura no cabo que Dona Teresa havia separado especialmente para ele. Lucas havia desenvolvido o hábito de guardar seus melhores desenhos da semana para mostrar no domingo. E Carolina se pegava, escolhendo roupas com mais cuidado nos dias que sabia que ele viria. Foi numa tarde de sábado chuvosa que Rafael chegou com uma expressão diferente, algo entre nervosismo e determinação que Carolina notou imediatamente. Lucas estava na casa de um amiguinho da escola em uma festa de aniversário, e Dona Teresa havia saído para o bingo da paróquia, deixando Carolina sozinha em casa, pela primeira vez em muito tempo, quando Rafael apareceu. "Está tudo bem?" Ela perguntou preocupada ao abrir a porta e ver sua expressão, e ele entrou agradecendo, as roupas levemente molhadas pela garoa fina que caía. "Preciso conversar com você, Carolina", ele disse, e havia algo em seu tom que fez o coração dela acelerar. Eles se sentaram na sala, o silêncio pesado entre eles, enquanto Rafael parecia procurar as palavras certas. Carolina serviu café, mais para ter algo para fazer com as mãos trêmulas do que por necessidade, e esperou pacientemente que ele encontrasse coragem para dizer o que havia trazido até ali. "Carolina", ele começou finalmente, olhando-a nos olhos com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Esses meses, conhecendo você, o Lucas, Dona Teresa, mudaram minha vida de uma forma que eu não esperava. Eu vim para esta cidade sozinho, focado apenas em trabalhar e juntar dinheiro, sem expectativas de encontrar isso." "Isso o quê?" Carolina perguntou com voz trêmula, embora seu coração já soubesse a resposta. Rafael se inclinou para a frente, suas mãos grandes e calejadas, procurando as dela sobre a mesa. "Uma família", ele respondeu simplesmente. "Um lugar onde me sinto em casa. Pessoas que me fazem querer ser melhor, trabalhar mais duro, construir algo além de paredes e telhados. Carolina, eu me apaixonei por você, pelo Lucas, por essa vida que vocês construíram com tanta força e dignidade. Sei que você tem motivos para ter medo, sei que alguém já machucou você antes, mas eu preciso que saiba que minhas intenções são sérias." Carolina sentiu as lágrimas escorrerem livremente, emoções conflitantes lutando dentro dela como tempestades. O medo gritava para ela correr, se proteger Lucas de mais uma decepção. Mas havia outra voz, mais suave, porém mais forte, que sussurrava sobre segundas chances, sobre a coragem necessária para confiar novamente. "Rafael", ela começou, sua voz embargada, "eu também sinto algo por você. Algo que me assusta porque prometi a mim mesma que nunca mais seria vulnerável assim. Mas preciso pensar no Lucas, ele já se apegou tanto a você." "Eu sei", Rafael a interrompeu gentilmente. "E é por isso que estou aqui, sendo honesto sobre meus sentimentos. Não quero ser mais uma decepção na vida dele, Carolina. Quero ser o pai que ele merece, o companheiro que você merece. Sei que não tenho muito a oferecer materialmente. Sou apenas um pedreiro com sonhos modestos, mas posso prometer amor, respeito, dedicação e presença. Todos os dias, nas alegrias e nas dificuldades." Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma verdade que Carolina podia sentir em cada fibra de seu ser. "Você não é apenas nada, Rafael", Carolina disse firmemente, apertando as mãos dele. "Você trouxe alegria para nossa casa, mostrou ao Lucas o que é ter um homem de verdade por perto, alguém que cumpre promessas, que constrói em vez de destruir. Mas preciso de tempo, preciso ter certeza de que isso é real.
de que não vou acordar um dia e descobrir que era tudo uma ilusão. Rafael acenou compreensivo, levantando a mão dela para beijar suavemente seus dedos, um gesto tão terno que fez o coração de Carolina derreter um pouco mais. Todo o tempo que você precisar, ele prometeu. Não vou a lugar nenhum. Continuarei vindo nos fins de semana, ajudando com o que precisar, sendo amigo do Lucas e de Dona Teresa. E quando você estiver pronta, se estiver pronta, estarei aqui esperando. Havia uma paciência em suas palavras que contrastava com a urgência que Carolina havia conhecido em outros homens, uma maturidade que vinha de quem conhecia o valor das coisas, construídas devagar, mas com bases sólidas. Eles ficaram ali sentados por um longo tempo, as mãos entrelaçadas, conversando sobre medos e esperanças, sobre o passado que os havia moldado e o futuro que ousavam imaginar. Rafael contou sobre sua infância humilde no interior, sobre o pai que acordava antes do sol para trabalhar na roça, sobre a mãe que costurava até tarde da noite para garantir que os filhos tivessem roupas decentes para ir à escola. Carolina compartilhou a dor do abandono, a luta para criar Lucas sozinha, as noites em que chorava de exaustão e medo, se perguntando se estava fazendo as escolhas certas. Quando Dona Teresa chegou do bingo, encontrou os dois na cozinha preparando o jantar juntos, uma harmonia doméstica que a fez sorrir discretamente. Ela notou os olhos levemente vermelhos da filha, o jeito protetor como Rafael se movia ao redor dela, e entendeu que algo importante havia acontecido. Durante o jantar, a conversa fluiu normalmente, mas havia uma corrente subterrânea de emoção, promessas não ditas flutuando no ar como a vapor da sopa quente que compartilhavam. Lucas chegou da festa cheio de histórias e açúcar, os olhos brilhando de excitação enquanto contava sobre os jogos e a montanha de doces que havia comido. Rafael o ouviu com atenção total, fazendo perguntas e rindo nos momentos certos. E Carolina observou a interação com o coração apertado de emoção. Quando Lucas finalmente foi dormir, exausto do dia cheio, Rafael se preparou para partir. Na porta, ele se virou para Carolina uma última vez. "Pense no que conversamos", ele disse suavemente, "sem pressa, sem pressão. Só saiba que estou aqui e que meus sentimentos não vão mudar." Carolina acenou, incapaz de falar pelo nó em sua garganta, e ficou observando até as luzes traseiras da picape desaparecerem na esquina. Dona Teresa se aproximou por trás, colocando a mão no ombro da filha em apoio silencioso. "Ele é um bom homem", a mãe disse simplesmente. E Carolina concordou, porque no fundo de seu coração, além de todos os medos e traumas, ela sabia que era verdade. A questão agora era encontrar coragem para acreditar que merecia ser feliz novamente, que Lucas merecia ter uma família completa, que às vezes a vida oferece segundas chances disfarçadas de homens simples em estradas chuvosas. O inverno chegou trazendo manhãs geladas e a necessidade de agasalhos mais pesados. E com ele veio também uma mudança gradual, mas perceptível na dinâmica entre Carolina e Rafael. Ela havia pedido tempo e ele havia respeitado, mantendo sua presença constante, mas sem pressionar, deixando que os sentimentos amadurecessem naturalmente como as frutas que sua mãe cultivava no quintal. Lucas, alheio às complexidades adultas, continuava adorando os momentos com Rafael, que agora o ensinava não apenas a construir brinquedos, mas também pequenos reparos domésticos, transformando o menino em seu assistente oficial nas pequenas manutenções que fazia na casa. Foi numa manhã particularmente fria de julho que o telefone de Carolina tocou cedo, antes mesmo do despertador. Era Rafael, a voz tensa e preocupada. "Carolina, desculpe ligar tão cedo, mas preciso avisar que não vou poder ir aí hoje. Minha mãe está no hospital. Tive que vir correndo para o interior." O coração de Carolina se apertou com a preocupação evidente na voz dele. "O que aconteceu? Ela está bem?" perguntou, já se levantando e procurando roupas.
Rafael explicou que Dona Maria havia tido um infarto durante a noite e estava na UTI do hospital regional, a situação ainda indefinida. Sem pensar duas vezes, Carolina tomou uma decisão que a surpreendeu pela naturalidade. "Vou para aí", ela disse firmemente, ignorando os protestos de Rafael do outro lado da linha. "Você não deveria passar por isso sozinho. Lucas está de férias escolares. Posso pedir para minha mãe ficar com ele hoje?" Houve um silêncio do outro lado, e quando Rafael falou novamente, sua voz estava embargada. "Você faria isso? Viria até aqui por mim?" A vulnerabilidade em sua voz tocou Carolina profundamente. "É claro que sim", ela respondeu. "É para isso que servem os amigos." A viagem de 3 horas até a cidade natal de Rafael deu a Carolina tempo para refletir sobre suas escolhas. Ela estava cruzando uma linha importante, se envolvendo na vida familiar dele de uma forma que sinalizava muito mais do que amizade. Mas a ideia de Rafael enfrentando sozinho o medo de perder a mãe era insuportável. Ela conhecia muito bem a importância das mães, a força que elas representavam, e sabia que ele precisaria de apoio, mesmo que não soubesse pedir. O hospital regional era pequeno, mas limpo, com aquele cheiro característico de desinfetante que sempre deixava Carolina nervosa. Ela encontrou Rafael na sala de espera da UTI, sentado com a cabeça entre as mãos, parecendo menor e mais vulnerável do que ela jamais havia visto. Quando ele ergueu os olhos e a viu, a surpresa e gratidão em seu rosto fizeram valer cada quilômetro percorrido. "Você veio mesmo", ele disse, se levantando, e Carolina simplesmente o abraçou, sentindo o corpo dele tremer levemente contra o seu. "Como ela está?", Carolina perguntou, quando finalmente se separaram, notando os olhos vermelhos dele e a barba por fazer. Rafael explicou que a mãe estava estável, mas ainda em observação, que os médicos estavam otimistas, mas cautelosos. Enquanto conversavam, outros membros da família de Rafael começaram a chegar, irmãos e cunhadas, que Carolina foi conhecendo aos poucos. Todos a olhavam com curiosidade mal disfarçada, claramente se perguntando quem era aquela mulher que o Rafael da cidade grande havia trazido. Foi a irmã mais velha de Rafael, Helena, quem quebrou o gelo. "Então você é a Carolina", ela disse com um sorriso conhecedor. "Rafael fala tanto de você e do seu filho que já sentimos que conhecemos vocês." Carolina corou levemente, percebendo que Rafael compartilhava com a família sobre ela, sobre a vida que haviam construído naqueles meses. "Espero que tenha falado coisas boas", ela respondeu. E Helena riu, um som caloroso que lembrava o do irmão. "Só coisas boas, querida. Fazia tempo que não víamos nosso irmão tão feliz." As horas no hospital se arrastaram, pontuadas por visitas breves à UTI, onde Dona Maria dormia conectada a monitores que bipavam ritmicamente. Rafael insistiu que Carolina comesse algo, e eles foram à cantina do hospital, onde compartilharam um sanduíche sem gosto e café forte demais. "Obrigado por estar aqui", ele disse pela 10ª vez, e Carolina segurou sua mão sobre a mesa de fórmica. "Não precisa agradecer", ela respondeu. "É aqui que eu quero estar." Foi nesse momento, sob as luzes fluorescentes de uma cantina de hospital, cercados pelo drama cotidiano de vida e morte, que Carolina finalmente entendeu a profundidade de seus sentimentos. O medo ainda estava lá. Seria ingênuo pensar que anos de autoproteção desapareceriam assim, mas era sobrepujado por algo mais forte: amor. Amor por aquele homem que construía sonhos com as próprias mãos, que tratava seu filho como se fosse seu, que respeitava sua mãe e agora cuidava da própria com devoção filial tocante. No final da tarde, Dona Maria acordou e pôde receber visitas breves. Rafael insistiu que Carolina entrasse com ele, apresentando-a como uma amiga muito especial. Dona Maria, mesmo fraca, tinha olhos perspicazes que avaliaram Carolina com interesse maternal. "Cuide do meu menino",
Ela sussurrou quando Rafael se afastou para falar com a enfermeira. Ele é teimoso, mas tem bom coração. Carolina prometeu que sim, emocionada com a bênção implícita naquelas palavras simples. A volta para casa foi feita em silêncio confortável. Rafael dirigindo o carro de Carolina porque ela havia insistido que ele estava cansado demais para pegar estrada com a picape. A cada quilômetro percorrido, algo se solidificava entre eles. Uma certeza que não precisava de palavras para ser compreendida. Quando finalmente chegaram em casa, Lucas correu para abraçar os dois, preocupado com a avó do tio Rafael que estava doente. A naturalidade com que o menino havia incorporado Rafael em sua vida familiar tocou ambos profundamente. Naquela noite, depois que Lucas dormiu e Dona Teresa se recolheu discretamente, Carolina e Rafael ficaram na varanda apesar do frio, enrolados em cobertores e tomando chá quente. Hoje mudou tudo, não foi? Rafael perguntou suavemente e Carolina acenou, apoiando a cabeça no ombro dele. Mudou, ela confirmou. Percebi que já não consigo mais imaginar minha vida sem você nela. É assustador, mas é real. Rafael a abraçou mais forte, beijando o topo de sua cabeça com ternura infinita. Vamos construir algo bonito juntos, ele prometeu, tijolo por tijolo, com paciência e amor. E Carolina acreditou, porque algumas promessas a gente reconhece como verdadeiras não pela grandiosidade das palavras, mas pela simplicidade honesta de quem as profere. A primavera chegou com sua explosão de cores e renovação. E com ela veio também uma nova fase na vida daquela família que havia se formado de maneira tão improvável. Dona Maria havia se recuperado completamente do infarto. E Rafael fazia questão de visitá-la quinzenalmente, sempre levando Carolina e Lucas junto. O menino havia conquistado completamente o coração da senhora, que o mimava com quitutes caseiros e histórias da infância de Rafael que faziam todos rirem. A casa simples no interior havia se tornado um segundo lar, onde Lucas corria livre pelos campos e Carolina aprendia receitas tradicionais que Dona Maria fazia questão de ensinar. Foi durante uma dessas visitas, num domingo ensolarado de setembro, que Rafael pediu a Carolina para acompanhá-lo em uma caminhada pela propriedade. Lucas estava entretido ajudando Dona Maria a colher ovos no galinheiro, e eles puderam sair sozinhos, caminhando pela trilha familiar que levava a um pequeno riacho nos fundos da terra. Rafael estava estranhamente quieto, as mãos nos bolsos, o olhar perdido no horizonte onde as montanhas se encontravam com o céu azul sem nuvens. Carolina conhecia bem o suficiente para saber que ele estava reunindo coragem para algo importante. Carolina, ele começou quando chegaram à sombra de uma grande mangueira. Tem uma coisa que preciso te contar. Algo que deveria ter dito há muito tempo, mas tinha medo de como você reagiria. O coração de Carolina acelerou, 1000 possibilidades passando por sua mente. Rafael respirou fundo e continuou. Eu não sou exatamente quem você pensa que sou. Quer dizer, sou eu mesmo, o Rafael que você conhece, mas tem uma parte da minha história que omiti. Ele fez uma pausa, claramente lutando com as palavras, e Carolina esperou, a ansiedade crescendo a cada segundo. Eu trabalho em construção, isso é verdade, ele continuou. Mas não sou apenas um pedreiro. Sou dono de uma construtora, Carolina. Não é uma empresa gigante, mas temos contratos bons, emprego 15 pessoas e... Bem, minha situação financeira é bem diferente do que deixei você acreditar. O silêncio que se seguiu foi pesado, Carolina processando a informação enquanto tentava reconciliar o Rafael que conhecia com essa nova revelação. Por que mentiu para mim? Ela perguntou, a voz pequena, a sensação de traição começando a se formar em seu peito. Rafael se virou para encará-la, os olhos verdes, cheios de arrependimento e algo mais, algo que parecia medo. Eu não menti, apenas omiti.
Quando você parou naquele dia na chuva, eu estava voltando de uma visita a uma obra. Tinha deixado o carro no posto porque queria caminhar um pouco, clarear as ideias. Minha vida tinha se tornado uma sequência de pessoas interessadas no que eu podia proporcionar, não em quem eu era. Mulheres que mudavam completamente quando descobriam que eu tinha dinheiro, amigos que só apareciam quando precisavam de algo. Eu estava cansado, Carolina, cansado de nunca saber se as pessoas gostavam de mim ou da minha conta bancária. Carolina se afastou alguns passos, precisando de espaço para pensar. A revelação mexia com tudo que ela acreditava sobre Rafael, sobre o relacionamento deles. Então você decidiu me testar, ver se a pobre mãe solteira era diferente das outras? Havia amargura em sua voz, a dor da traição se misturando com a humilhação de ter sido avaliada sem saber. Rafael balançou a cabeça veementemente. Não, não foi assim. No começo, sim. Eu apenas não corrigi a impressão que você teve. Mas depois, quando comecei a conhecer você, o Lucas, Dona Teresa, eu quis tanto que vocês gostassem de mim pelo que eu era, que continuei mantendo a omissão. Foi errado, eu sei, mas eu estava apaixonado e com medo. Medo do quê? Carolina perguntou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Medo de que você me visse diferente, Rafael respondeu, se aproximando cautelosamente. Medo de que o dinheiro mudasse a forma pura e verdadeira como construímos nossa relação. Cada momento que passamos juntos, cada sorriso do Lucas, cada almoço de domingo com sua família, tudo isso aconteceu porque vocês me aceitaram como o Rafael trabalhador, não como o Rafael empresário. E isso, Carolina, não tem preço. Carolina lutava com emoções conflitantes. Por um lado, entendia o raciocínio dele, até simpatizava com o desejo de ser amado por si mesmo. Por outro, a omissão doía, trazia de volta memórias de outras traições, outras mentiras. O que mais você escondeu? Ela perguntou, precisando saber a extensão do engano. Rafael suspirou, passando a mão pelo cabelo naquele gesto que ela conhecia tão bem. Nada mais, juro. Tudo o que contei sobre minha família, minha história, meus sentimentos por você, tudo é verdade. A única coisa que omiti foi a extensão do meu sucesso profissional. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, o som do riacho preenchendo o vazio entre eles. Carolina pensava em todos os momentos que compartilharam, as vezes que Rafael havia consertado coisas em sua casa sem aceitar pagamento, os presentes simples, mas pensados que trazia para Lucas, a forma respeitosa como sempre se portou. Seria tudo aquilo uma mentira? Ou seria, como ele dizia, a versão mais verdadeira dele mesmo? Eu preciso de tempo para processar isso, Carolina disse finalmente, se virando para voltar a casa. Rafael a seguiu em silêncio, respeitando seu espaço, mas claramente sofrendo com o distanciamento. Quando chegaram de volta, Lucas correu até eles, mostrando orgulhoso a cesta de ovos que havia ajudado a colher. Mãe, a avó Maria disse que posso levar alguns para casa. Olha, tio Rafael, peguei os maiores. A alegria inocente do filho contrastava agudamente com a tensão entre os adultos, e Carolina forçou um sorriso enquanto elogiava a conquista do menino. A viagem de volta para casa foi feita em silêncio quase completo, quebrado apenas pelas conversas de Lucas que, felizmente, estava animado demais para notar a atmosfera estranha entre os adultos. Dona Teresa, no entanto, percebeu imediatamente que algo estava errado quando chegaram. Seus olhos experientes avaliaram a filha e Rafael, notando a distância física e emocional entre eles. Mais tarde, quando Rafael foi embora com um abraço breve e formal, bem diferente dos abraços demorados que haviam se tornado costume, ela procurou Carolina na cozinha. O que aconteceu? Dona Teresa perguntou sem rodeios, e Carolina desabou em lágrimas, contando tudo para a mãe. Dona Teresa ouviu em silêncio, fazendo chá enquanto a filha despejava sua confusão e mágoa. Quando Carolina finalmente se acalmou,
A mãe se sentou à sua frente, segurando suas mãos. Filha, deixa eu te perguntar uma coisa. O Rafael que você conheceu nesses meses, o homem que brinca com o Lucas, que conserta a nossa casa, que cuida da mãe dele, que te olha como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo, esse homem é real ou falso? Carolina ponderou a pergunta, pensando em cada momento compartilhado. É real, ela admitiu relutantemente. Mas ele mentiu, mãe. Ou omitiu, que é a mesma coisa. Dona Teresa balançou a cabeça. Não é a mesma coisa, filha. Mentir é criar uma realidade falsa. Omitir, às vezes, é proteger algo verdadeiro. A questão é, você consegue perdoar a omissão em nome de tudo que construíram juntos? Ou vai deixar o orgulho ferido destruir algo que claramente faz você e o Lucas felizes? As semanas que se seguiram foram as mais difíceis, desde que Rafael havia entrado em suas vidas. Ele manteve distância respeitosa, mandando mensagens breves para saber de Lucas, mas sem pressionar por encontros ou conversas. O menino, percebendo a ausência, perguntava constantemente pelo tio Rafael. E Carolina tinha que inventar desculpas sobre trabalho e viagens que soavam falsas até para ela mesma. A casa parecia mais vazia, os domingos mais longos, e até Dona Teresa suspirava mais do que o normal enquanto cozinhava as refeições que agora sobravam sem a presença animada de Rafael à mesa. Foi Lucas quem, sem saber, precipitou a resolução. Numa tarde de quarta-feira, ele chegou da escola com um convite de papel colorido na mão. Mãe, é o Dia dos Pais na escola semana que vem. Ele disse com aquela mistura de esperança e resignação que partia o coração de Carolina. A professora disse que pode ser qualquer figura paterna importante. Posso convidar o tio Rafael? Faz tempo que ele não vem aqui. O olhar esperançoso do filho foi a gota d'água para Carolina, que percebeu que estava punindo não apenas Rafael, mas também Lucas e a si mesma por orgulho e medo. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Carolina pegou o telefone com mãos trêmulas e discou o número que conhecia de cor. Rafael atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Carolina, ele disse, e havia tanto sentimento naquela única palavra que ela quase desligou. Rafael, precisamos conversar, ela conseguiu dizer. Lucas quer te convidar para o Dia dos Pais na escola dele. Mas antes disso, precisamos resolver as coisas entre nós. Eles combinaram de se encontrar no parque onde costumavam levar Lucas, terreno neutro onde poderiam conversar sem interrupções. No dia seguinte, Carolina chegou primeiro ao parque, sentando-se no banco onde tantas vezes haviam assistido Lucas brincar. Rafael apareceu minutos depois, parecendo mais magro, os olhos mostrando noites mal dormidas. Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, e esperou que ela começasse. Eu pensei muito nessas semanas, Carolina disse, olhando para o playground vazio, sobre verdades, mentiras, omissões, sobre o que realmente importa. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. E cheguei à conclusão de que o que mais me machucou não foi você ter dinheiro e não ter contado. Foi pensar que você não confiou em mim o suficiente para compartilhar algo tão importante. Rafael se virou para ela, os olhos cheios de arrependimento. Você tem razão, ele disse simplesmente. Eu deveria ter confiado. Mas Carolina precisa entender que passei anos sendo visto como cofre ambulante. Mulheres que juravam amor eterno e sumiam quando descobriam que o dinheiro não era infinito. Amigos que só ligavam quando precisavam de empréstimo, até parentes distantes que apareciam com histórias tristes. Quando conheci você, quando vi a forma como você lutava para dar o melhor para o Lucas sem reclamar, como cuidava da sua mãe, como encontrava alegria nas coisas simples, eu quis tanto preservar isso que acabei estragando tudo. Você não estragou tudo, Carolina disse suavemente, finalmente olhando para ele. Mas machucou. E se vamos seguir em frente, preciso saber que não haverá mais omissões. Que você confia em mim tanto quanto eu aprendi a confiar em você.
Rafael pegou a mão dela, um toque tentativo que ela não rejeitou. Prometo, ele disse com firmeza. Transparência total daqui para frente. Sobretudo, eles ficaram em silêncio por um momento, reaprendendo a estar confortáveis na presença um do outro. Agora, Carolina disse com um pequeno sorriso, me conta sobre essa construtora. Como um menino do interior que veio para a cidade com uma mão na frente e outra atrás, construiu um negócio próprio. E Rafael contou sobre os anos dormindo em obra para economizar aluguel, sobre o primeiro contrato conseguido na raça, sobre reinvestir cada centavo no negócio, sobre a satisfação de assinar a carteira do primeiro funcionário. Carolina ouviu fascinada, reconhecendo no relato o mesmo Rafael trabalhador e determinado que conhecia, apenas com mais camadas de complexidade. E seus planos para o futuro? Ela perguntou, genuinamente interessada agora que as barreiras haviam caído. Rafael sorriu, aquele sorriso que iluminava seu rosto inteiro. Bem, tenho alguns projetos em mente. Quero expandir para a construção de casas populares, dar oportunidade para famílias como a nossa terem um lar próprio. E... Ele hesitou, corando levemente. Tinha esperança de fazer esses planos com você ao meu lado, como família. O coração de Carolina acelerou com a implicação, mas antes que pudesse responder, Rafael continuou. Carolina, eu sei que errei ao omitir a verdade, mas tudo que construímos nesses meses, cada momento, cada sentimento, foi real. Meu amor por você, pelo Lucas, o respeito por Dona Teresa, o desejo de fazer parte dessa família. Nada disso tem a ver com dinheiro ou status. Tem a ver com encontrar um lar no sorriso de vocês. Um propósito que vai além de construir paredes. Eu amo você, Carolina. Amo o Lucas como se fosse meu filho. E se você me der outra chance, prometo que vou passar o resto da vida provando que mereço a confiança de vocês. Carolina sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora, mas eram lágrimas de alívio, de alegria, de amor finalmente aceito sem reservas. Lucas vai ficar tão feliz com o convite do Dia dos Pais, ela disse, e Rafael entendeu o perdão implícito nas palavras. Ele a puxou para seus braços e eles ficaram abraçados ali, no banco do parque, dois adultos que haviam aprendido que o amor verdadeiro não é sobre perfeição, mas sobre escolher ficar mesmo conhecendo as imperfeições um do outro. Quando voltaram para casa juntos, Lucas os viu da janela e saiu correndo gritando. Tio Rafael voltou, com alegria pura que só as crianças conseguem expressar. Rafael o pegou no colo, girando-o no ar enquanto o menino ria, e Carolina observou com o coração transbordando. Dona Teresa apareceu na porta, avaliou a cena com seus olhos sábios e sorriu, murmurando algo sobre já era hora, enquanto voltava para a cozinha para colocar mais um prato na mesa. Durante o jantar, enquanto Lucas tagarelava sobre a escola e mostrava seus últimos desenhos, Rafael pegou a mão de Carolina sob a mesa, entrelaçando seus dedos. Era um gesto simples, mas carregado de promessas. Depois, quando Lucas foi dormir após fazer Rafael prometer 3 vezes que estaria na apresentação do Dia dos Pais, eles ficaram na varanda com Dona Teresa tomando café e fazendo planos. Rafael falou sobre uma casa que estava construindo com quintal grande e 3 quartos perfeita para uma família. Dona Teresa comentou que seria bom ter mais espaço para suas plantas. Carolina apenas sorriu, permitindo-se finalmente sonhar com um futuro que incluía todos eles. Mais tarde, no portão, Rafael tirou algo do bolso. Era uma pequena caixa de veludo que ele colocou nas mãos de Carolina. Não abra agora, ele pediu. Abra quando estiver pronta. Quando souber sem nenhuma dúvida que é isso que quer. Não tem pressa, eu não vou a lugar nenhum. Carolina guardou a caixinha, o peso dela significativo em suas mãos. Acho que já sei, ela sussurrou, mas Rafael balançou a cabeça. Tenha certeza, ele disse beijando sua testa suavemente, porque quando você abrir essa caixa, quero que seja para sempre.
E foi assim que Carolina se viu novamente no portão vendo Rafael partir, mas dessa vez sem a angústia da incerteza. Havia paz em seu coração, a certeza de que algumas histórias de amor começam de formas inesperadas, numa estrada chuvosa, com um ato de bondade entre estranhos, mas são construídas dia após dia, com verdade, perdão e a coragem de confiar novamente. A caixinha de veludo esperaria mais alguns dias em sua gaveta, mas Carolina já sabia sua resposta. Porque o amor, o verdadeiro amor, não se mede em segredos revelados ou status social, mas na disposição de duas pessoas imperfeitas de construírem juntas algo perfeito para elas. Queridos amigos que chegaram até aqui, espero que essa história tenha tocado seus corações como tocou o meu ao escrevê-la. Se você se emocionou com a jornada de Carolina e Rafael, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Conta pra gente nos comentários. Você acredita em segundas chances no amor? Já viveu algo parecido? Vamos criar uma corrente de positividade e esperança, porque o mundo precisa de mais histórias que nos lembrem que o amor verdadeiro ainda existe. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar novamente no amor. Um abraço carinhoso e até a próxima história.